exatamente isso: a salvação, a vida eterna. E olha o que ele diz aí, João capítulo 6, versículo 26. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes, né? Para você entender, porque nós estamos lendo aqui, né? Estamos resumindo, porque aqui a história ela é grande. Jesus, ele tinha ido para a margem da praia, do mar, e ali o povo vinha e ele começava a pregar. E ele multiplicou pães e peixes, porque o povo já estava ali uns 3 dias com ele, tinha se acabado os pães de muitos, e ele multiplicou o pão e o peixe, e o povo comeu ali. Então, com isso, chamou a atenção do povo, muito mais do que os sinais, e muito mais do que a palavra que ele pregou. E hoje em dia não é diferente. As pessoas são atraídas muitas das vezes por aquilo que Jesus pode dar a elas, e não por aquilo que ele é, e por aquilo que ele tem, que é o que? Vida, salvação, eternidade. Muito mais do que o pão que ele nos dá a cada dia, muito mais do que o carro, muito mais do que a saúde, muito mais do que a família, muito mais do que tudo ou qualquer coisa que ele te der, que ele vem dele, ele pode dar a vida eterna. E ele mesmo falou: olha, vocês não estão aqui por causa de mim, nem por sinais que eu fiz, mas porque vocês comeram o pão, apalparam o pão, mastigaram o pão, engoliram o pão. Vocês não estão aqui por causa de mim, pela salvação, pela vida eterna. E Jesus sabe muito bem dos que vão até ele, o que querem, o que se passa na sua mente. Deus nos conhece e sabe qual é a nossa intenção. A ele não se engana com aparência, nem de qualquer outra forma. Então ele já falou logo: vocês não estão aqui por minha causa, nem pela palavra, nem sinais, mas estão aqui por algo que vocês comem e amanhã já está com fome novamente. Vocês bebem e já estão com sede. Mas o que Jesus dá, o que ele nos oferece, muito mais do que um pão, quando nós provamos, quando nós aceitamos, quando nós cremos, jamais tornamos a ter fome e sede, porque ele sustenta e supre qualquer fome e sede que a sua alma deseje e quer. Aí ele diz mais assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então é garantido a vida eterna, a salvação é garantida. Não tem como revogar algo que foi selado, garantido e confirmado por Deus. Mas porém há de ter-se um esforço, um trabalho. Há de ter que ter um esforço. A terra temos que trabalhar. Você conquista alguma coisa sem trabalhar? Não. É com esforço. É ou não é? Então a vida eterna também. Ele fala: olha, trabalhar e não por aquilo, pela comida que perece. Você vê as pessoas para um lado e para o outro, porque é assim, irmão, esse mundo é desse jeito, esse mundo é desta forma, esse mundo é injusto, esse mundo é deste jeito. Desde pequeno a gente nasceu, cresceu,
e trabalhamos para o que? Comer. A nossa vida praticamente se resume a isso. Há aqueles que têm muito, sim, mas eles têm muito, mas o intuito deles ter muito, hoje eles têm muito, mas para chegar ao muito eles teve que o quê? Trabalhar para comer. A vida do ser humano se resume a isso. Esse comer, ele vem de um trabalho, de um esforço, mas só que todo o suor derramado por aquilo que é por comer, acaba que sendo em vão, porque perece. Você pode encher sua geladeira, sua despensa, ter um carro na tua garagem, uma casa e ter um carro na tua garagem, que vai chegar uma hora que aquilo ali vai o quê? Acabar. Vai perecer. E aí você vê as pessoas deixando aquilo que traz a existência, a vida eterna, a eternidade, e perde, vamos dizer assim, entre aspas, perde o tempo, se esforça, soa debaixo do sol dia a dia, acorda de manhã pela madrugada, dorme tarde, não desfruta de nada, mas a despesa está cheia, a geladeira está cheia, mas na verdade todo o trabalho, todo o suor daquela pessoa é por algo que perece, que se perde, que se acaba, e vem com muito custo, muito trabalho, muito suor, mas que não subsiste para nada, não traz proveito a não ser para essa matéria, para esse mundo, para esta terra. E às vezes a gente não vê as pessoas com o mesmo empenho, com o mesmo esforço para buscar a Deus, para ir à igreja, se alimentar de uma palavra, de um alimento que não traz talvez de imediato um suprimento físico, mas que traz uma força, que traz uma esperança, que te aviva, que te alimenta espiritualmente e que te garante uma vida eterna. Todo nosso trabalho lá fora vai te proporcionar conforto, segurança, vai te proporcionar tranquilidade, mas vai acabar, perece. Você pode desfrutar, se Deus te permitir, 70, 80, 100 anos, se você tiver essa glória de chegar até os 100 anos de idade, mas não vai ser eterno. Então, meu irmão e minha irmã, todo trabalho que você tem para conquistar algo na sua vida, se não tiver Deus como principal, como primordial, como alimento principal na tua vida, se não for a presença de Deus, a de Jesus Cristo, você não tem conquistado nada. E ainda que eu não conquiste nada nesse mundo, mas eu tenho trabalhado e me esforçado para conquistar a presença de Deus, a vida eterna, então você tem conquistado tudo. É claro que eu não quero que você cruze os seus braços e agora viva de vento e esperando a vinda do Senhor Jesus. Não. Você pode muito bem esperar a vinda de Jesus, trabalhando, pelejando, batalhando, se esforçando, mas dá para você conciliar o buscar a Deus, o orar a Deus, o adorar a Deus, crer no Senhor, buscar a palavra, ir à igreja. Só que muitos não entendem isso. Eles acham que ir à igreja, orar, buscar a Deus é perca de tempo. Talvez você chamou alguém para vir à igreja, ou você tem chamado, e a primeira coisa que ela fala é o quê? Não tenho tempo, estou cansado, trabalhei demais hoje. Amanhã tem que acordar cedo. Eu que não vou lá ouvir aquele pastor falando, eu não entendo nada com nada. Só que muitos têm perdido a oportunidade, como aqueles homens. Perderam a oportunidade de estar com Jesus e ter a salvação para se importar com um pedaço de pão que iam comer e que no outro dia ia tornar a ter fome. Jesus falou, vocês pegaram um barco, vieram até mim, trabalharam, se esforçaram, mas não é pela vida eterna, é por um alimento que vocês comeram
e que hoje já estão tendo fome de novo. Esse mundo é desta maneira. Ele te dá, mas não te sustenta. Olha o que diz mais. No versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Olha como é que a obra de Deus é difícil, olha como é que o trabalho é difícil. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Qual que é a obra de Deus? O trabalho que temos que fazer? Crer em Jesus. É onde, olha aí, só isso. E muitos ainda têm dificuldade. E muitos ainda acham que é um trabalho, é uma perca de tempo. Não posso, não tem como. É só isso. Crer no Senhor Jesus. Crer naquele que Deus enviou. Aí respondeu-lhes no 29. No 30. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Deus. Olha que interessante. Aqueles homens queriam ver um sinal físico de Jesus. Mesmo eles tendo ouvido a palavra, mesmo eles vendo Jesus operar milagres, maravilhas, mesmo eles comendo do pão que Jesus multiplicou e os peixes, eles queriam algo extraordinário ao ponto de se igualar ao pão que desceu do céu na época do povo que estava no Egito, no meio do deserto. Eles queriam ver aquilo, porque o ser humano, ele é assim, ele é palpável, ele é visível, ele é pelo visível, ele é pelo tocar, pelo apalpar, pelo comer. E aí eles conseguem honrar muito mais Moisés, porque era visível Moisés, era palpável, do que honrar a Deus, que é Deus que deu o pão, o maná. O verdadeiro pão é Jesus, e Jesus, Deus deu a nós, aquele povo e aquele que crer. Então o ser humano, ele tem a capacidade de honrar o homem, de reconhecer o homem, de exaltar o homem, porque ele ajudou, porque ele deu um empurrãozinho, porque usou da amizade, da influência para uma oportunidade de trabalho, de emprego, aquilo outro, e às vezes não reconhece Deus que dá tudo e pode tudo, e é Ele e é dele que vem todas as coisas. O apóstolo Paulo mesmo disse: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Olha, ainda que o homem ele faça o que for na sua vida, ainda que ele te ajude, te socorra, te estenda a mão, tira você do buraco. Hoje ele tirou você do buraco. Amanhã, se ele cair no buraco, se não for Deus que deu a condição dele tirar você do buraco, ele não consegue sair de lá. Ontem te tirou do buraco, mas se hoje ele cair lá e Deus não der a condição a ele que deu ontem para nos tirar do buraco, ele não sai. Porque tudo vem do céu, vem de Deus. Ainda que venha por mim, através de mim, ainda que venha através de alguém,
ainda que venha através de você, ainda que venha através do seu trabalho, através do seu negócio, através da tua família, antes de vir através de quem quer que seja, veio de Deus, de Jesus, dos céus. Então, era isso que Jesus queria que eles entendessem. Que o que Jesus estava oferecendo a eles de graça, e sem muito trabalho, sem muito esforço, que era crer nele, porque ele é que era o pão vivo a qual Deus estava dando a eles. E o que Jesus deu a eles era um pão físico, um peixe físico, que eles comeram e já estavam ali com fome, querendo mais. Ele falou: o que Deus está dando para vocês, que sou eu, vocês não vão ter mais fome e nem sede. É a vida eterna, a salvação. É ela que nós temos que lutar, trabalhar, pelejar, buscar, colocar à frente de tudo na nossa vida. Porque as coisas que nós conquistarmos nessa terra, com muito trabalho e suor, uma hora ou outra vai acabar. E nós não podemos estar apegados a isso, com o coração nisso. Temos que estar apegados com o coração e trabalhar por a comida, pela comida que não perece, que subsiste, que traz a vida eterna. Aí ele continua mais no versículo 33. 33. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá. Eles ainda não estavam entendendo. Jesus não estava falando de pão feito de farinha, ovo, água, leite, não importa os ingredientes. Ele estava falando que aquele pão que ele estava dando não era algo físico e visível, mas era ele mesmo. E vir até ele, receber a ele, era o que? Crer nele. Só isso. Ele estava dizendo: creia em mim, vocês vão ser supridos. Creia em mim, vocês não vão ter fome mais. Creia em mim, vocês não vão ter sede mais. Creia em mim e vocês serão salvos. Creia em mim e vocês vão ter a eternidade. Eles falaram: então me dá desse pão, porque eu não quero mais ter que suar para me alimentar, para dar comida para meus filhos, comida para minha família. Jesus falou: não é esse pão que eu tenho a vocês. O que eu tenho a vocês sou eu mesmo. Recebe a mim. Se vocês receberem a mim, se vocês vierem até mim, eu vou suprir vocês. Eles não entenderam. E muitos hoje não entendem. Aí ele fala mais: porém eu já vos disse que embora tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei. Que maravilha, hein? É isso que ele tem para nós. E é muito mais do que qualquer coisa que você e eu, com o trabalho, com o suor, possamos conquistar. Porque é perecível. Tudo que você conquistar, tudo que você ter,
é perecível. E aqueles homens não tinham entendido. Eles não queriam ter o trabalho de ter o pão, de conquistar o pão todos os dias. Mas também não queriam crer em Jesus para ter a vida eterna. O ser humano quer facilidade, quer conquistar as coisas com facilidade. E muitos veem em Jesus essa oportunidade. Mas quando é para aceitar Jesus como Salvador e crer na palavra dele para ser salvo, muitos dizem: eu não tenho tempo, eu não posso, trabalho muito, agora para mim não dá. Jesus não queria que eles vissem nele uma oportunidade de ter o pão físico, mas ele queria que eles entendessem, e quer que hoje entendemos, que Jesus é a oportunidade de não perecermos com a comida deste mundo. Quando eu falo comida, é tudo deste mundo, mas que nós viéssemos abraçar a oportunidade com trabalho, com suor, com esforço, com luta, com garra, com fé, crendo, agarrando a oportunidade da salvação, da vida eterna. Então ele se tornou o pão vivo, ele se tornou o sacrifício, ele se tornou, vamos dizer assim, o elo entre nós, a eternidade, entre nós, a Deus. Então ele falou: todos que vêm a mim, eu não vou perdê-los. Então, aí está o segredo. O trabalho que muitos não querem. Crer em Jesus para ser salvo. Não somente para suprir uma necessidade ou outra fisicamente deste mundo, mas crer em Jesus ao ponto de eu ir à igreja, orar, clamar, batizar, participar da ceia, ser fiel, temente, rejeitar o mundo e suas ilusões para ter uma eternidade ao lado do Pai, do nosso Criador. Jesus é a oportunidade